Em pé, faremos a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Pretendo continuar o nosso estudo. Iniciamos na quarta-feira passada, fizemos a segunda parte no domingo pela manhã, esse domingo que passou, e agora não tem como não dar uma continuidade na leitura. E quando a gente lê, aí não, nós temos que continuar no tema, né? E o Evangelho de Lucas é assim, ele narra os eventos do ministério de Cristo, da obra de Cristo, de uma maneira totalmente diferente dos outros evangelhos. Os eventos são muito sequenciais no Evangelho de Lucas. Você não vê isso, por exemplo, em Marcos, em Mateus, né? Então há essa diferença, e por isso quando a gente lê o capítulo 12, logo a nossa mente volta para o tema anterior que nós tratamos na quarta-feira passada e nesse domingo pela manhã. Preste bastante atenção na leitura, Lucas capítulo 12, do verso 1 ao verso 12, embora hoje nós faremos até o verso 7. Preste bastante atenção, do 1 ao 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles será esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Vamos orar. Querido Deus, estamos diante de um texto tão precioso. Muitas vezes lemos e não nos atentamos à preciosidade que nós encontramos aqui. Nós temos aqui a chave para a escravidão de querer agradar os homens. Livra-nos disso. O desejo de agradar pessoas pode nos levar à hipocrisia. A hipocrisia atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor e com o próximo. E isso não faz parte do caráter cristão. Querido Deus, queremos nos libertar disso. Queremos firmar os nossos pensamentos no Senhor e na Sua palavra e sermos livres, porque o Filho nos libertou. Aliás, o Filho nos chama de amigos. Que privilégio maravilhoso, o nosso Salvador nos chamar de amigos. Obrigado, querido Deus, pelo privilégio da Tua palavra, porque cremos no Espírito Santo que nos permite a compreensão e que também convence o homem do pecado, da justiça e do juízo para a salvação. Portanto, o nosso desejo, Senhor, é ver almas convertidas e o Teu povo edificado. E é no nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Pode se assentar. Cláudia, pega meu tablet para mim.
Eu ia pregar aqui sem meu esboço. Esqueci meu tablet aqui. Obrigado. Muito bem. Se os irmãos perceberem, logo na leitura que nós fizemos, nós temos aqui Jesus, ele trazendo severas acusações contra os religiosos judaicos daquele contexto. Nós vemos Jesus falando diretamente aos fariseus primeiro, depois ele fala diretamente aos escribas que se ofenderam com a fala de Jesus contra os fariseus. E então nós vemos os fariseus e os escribas apertando Cristo para pegá-lo em algo para o acusarem. E o Evangelho de Lucas narra para nós, no início do capítulo 12, dizendo assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos discípulos. Ele vai dirigir agora a sua mensagem diretamente aos discípulos, sobre os perigos de várias armadilhas que existem na vida cristã. Nós compreendemos aqui por esse texto que lemos, meus irmãos, que não bastava só censurar os hipócritas, mas também deixar uma firme instrução para os seus discípulos, sem exceção de nenhum de nós aqui, inclusive as crianças, porque elas vão chegar nesse ponto. Todos nós somos tendenciosos à hipocrisia, e nós vamos compreender por quê, sem exceção de nenhum de nós. Se eu pedir para levantar a mão aqui, se você nunca agiu com hipocrisia, se você levantar a mão, você é quase um santo de auréola e vai subir como Elias subiu para o céu. Não existe isso. Debaixo desse céu não existe isso. Nós olhamos para as Escrituras, nós vemos hipocrisia nos santos homens de Deus. Alguns eventos revelam claramente isso. Quando eu olho para a minha vida com sinceridade e honestidade, eu encontro hipocrisia em vários pontos da minha vida, nos meus relacionamentos. Por isso Jesus, ele vai dizer aqui aos discípulos em particular, que eles tomassem cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia nada mais é do que querer impressionar as pessoas. Nós vimos isso nas reprimendas que Jesus deixou para os fariseus e para os escribas. Quando nós queremos agradar e impressionar pessoas, nós somos hipócritas. Ou seja, nós falamos o que não pensamos e agimos aquilo que não somos. E um dos nossos irmãos disse no passado com muita sabedoria: maldito o homem que tenta impressionar outro homem. E essa é a sociedade caída em Adão. Pessoas que tentam impressionar umas às outras. E no contexto religião, que é o que nós estamos tratando, em contexto de vida cristã, que é o que nós estamos lidando, não é diferente. Warren Wiersbe vai dizer que não foram poucos os servos de Deus que foram arruinados pela armadilha da popularidade e a armadilha do medo dos outros. Todos nós, ele continua dizendo, queremos ser aceitos, queremos ser reconhecidos, e parece muito fácil fingir ser aquilo que os outros querem que nós sejamos, aquilo que queremos, que o grupo quer ver em nós. Por isso, nesse início do capítulo 12, ele se dirige aos discípulos. Jesus sabia que os discípulos, mais cedo ou mais tarde, após a sua ascensão ao céu, seriam cercados tantos pelos religiosos judeus, como isso aconteceu de fato. Nós vamos ver um primeiro concílio da igreja acontecendo em Atos 15, para lidar com questões desse tipo. Nós vamos ver, por exemplo, um Paulo recém-chegado no corpo apostólico da igreja, repreendendo Pedro face a face por conta dos de Jerusalém que tinha chegado. Então, Jesus sabia, esse momento vai chegar.
tanto da parte dos religiosos judeus, como da multidão que estava se acotovelando ali para ver Jesus, estar com Jesus. Jesus então aproveita desse contexto para trazer essa instrução. Hipocrisia, como nós já mencionamos, é desempenhar um papel teatral. A palavra, no original, ela traz essa ideia, desempenhar um papel teatral. O termo provém do costume que os atores tinham de responder um ao outro em suas apresentações. Então, um bom hipócrita, no sentido original da palavra, naquele contexto dos gregos, eles conseguiam fazer as pessoas rirem à vontade. 5 minutos depois, colocava as mesmas pessoas para chorar, por causa das suas encenações hipócritas. Então, é essa a ideia da palavra que nós temos aqui. Por isso, no hipócrita, como os fariseus e os escribas aqui, há virtudes como autodisciplina, verdade, fidelidade e intensidade espiritual são virtudes que não poderiam ser encontradas nesses hipócritas. E continua não sendo possível encontrar na minha vida e na sua vida se somos hipócritas. Essas coisas, elas são impossíveis de serem encontradas. Então nós vamos entender esse inimigo terrível hoje, vamos dar o início hoje. Nós vamos ver a causa da hipocrisia e, se Deus nos permitir, na outra quarta nós falaremos sobre a cura da hipocrisia. É impressionante que Jesus, ele dá a causa, mas ele também deixa a cura. Sempre o Evangelho e sempre a palavra de Deus vai revelar isso. Então vamos ver a natureza da hipocrisia. Jesus vai comparar os hipócritas, ou a hipocrisia dos fariseus, a um elemento muito importante naquele contexto, na cozinha. Ao que ele compara? Ao fermento. E não só Jesus, mas Paulo também vai usar esse termo, a palavra aqui, fermento. Jesus compara então a hipocrisia com o levedo, que era algo que os judeus estavam bem associados, porque os próprios judeus, eles associavam o levedo, o fermento, ao mal. Então a ideia judaica, não só cristã aqui, mas a ideia judaica de referência de como o mal se expande de maneira rápida, eles usavam o fermento como ilustração, como levedo. Por quê? Porque o fermento, em proporção à massa, é muito menor, mas em pouco tempo ele se espalha. Paulo vai usar essa ilustração quando ele está repreendendo, corrigindo a igreja sobre o pecado. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer: um pouco só de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Então, como nós falamos, a massa sempre será maior em proporção, mas em pouco tempo, o fermento, quando não tirado, quando não tratado, quando não cuidado, se ele se infiltra, ele bagunça toda a massa, ou todo o contexto, ou toda a situação. Então, assim como o fermento, a hipocrisia começa pequena, de forma silenciosa, às vezes, ela cresce, ela não faz barulho, então ela contamina todo o caráter da pessoa. O Wiersbe vai dizer com toda a sabedoria, meus irmãos, esse irmão Wiersbe, se você, por exemplo, pegar os comentários de Hernandes Dias Lopes, ele tem os comentários do Velho Testamento já pronto, do Novo Testamento, basicamente ficou pronto primeiro, acho que ele está concluindo agora do Velho Testamento. Você vai ver Hernandes Dias Lopes usando muito Warren Wiersbe. É um irmão que ainda está vivo, mas ele deixou um comentário que dispensa comentários, né? Um comentário que dispensa comentário, vale a pena você ter. Se você gosta de estudar a Bíblia com um comentário do lado, eu indico o Warren Wiersbe. Olha a sabedoria desse irmão, ele diz o seguinte: uma vez que se começa a fingir algo e parece funcionar, o processo é rápido, e sem percebermos,
toda a nossa vida será fingimento. Jesus sabia desse perigo. Ele alerta primeiro ele vai repreender os fariseus e escribas, agora ele olha para os discípulos e vai dizendo: olha, guarda-se desse fermento aí. Ou seja, a mensagem de Cristo, a reprimenda de Cristo estava fresquinha na mente dos discípulos, ele se aproveita e traz essa instrução. Um outro irmão vai dizer o seguinte: sejamos autênticos e verdadeiros em nosso cristianismo, aborreçamos toda duplicidade, fingimento e semblante piedoso em ocasiões públicas, se isso não está sendo experimentado no secreto, no coração. Essas coisas podem iludir os homens e trazer-nos a reputação de pessoas bastante piedosas, mas não podem enganar a Deus. Por isso, jamais usemos capa ou máscara. Por quê? Aí vem o segundo ponto. Porque a hipocrisia é tola e fútil. E Jesus traz a prova isso. Veja, versículo 2 e versículo 3. Ele vai dizer: mas nada há encoberto que não haja de ser o quê? Descoberto. Lembra aquele negócio que você fez que você acha que ninguém sabe? Só você sabe? Pois é, Deus sabe. E Ele sabe como lidar com isso. Aliás, Ele soube como lidar com o crime de Acabe e Jezabel, não é? Ele soube como lidar no momento certo, na hora certa as coisas aconteceram. Então não adianta a gente tentar esconder coisa ou reagir de uma forma a tentar encobrir algo do passado ou algo que está acontecendo. Queridos, é tolice isso. Amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos ter um devocional baseado nisso. Aquela expressão: se eu pudesse voltar no tempo. Sabe por que as pessoas dizem isso? Se eu pudesse voltar no tempo. Algumas porque são saudosistas de coisas boas, mas grande parte é porque queriam resolver coisas que não fizeram ou fizeram e ficou muito ruim. Mas não adianta esconder. Nós temos um Deus perdoador. Ao Senhor pertence o perdão. Então não dá para voltar no tempo, mas dá para se arrepender e mudar a postura. E viver o restinho de tempo que a gente tem com uma nova postura, um novo estilo de vida. Isso é possível. Então Jesus está dizendo: olha, é tolice, tolice, tentar ser o que não é, falar o que não pensa, é tremenda tolice. Por quê? Porque o que há de encoberto vai ser descoberto, o que está em oculto vai ser sabido, porquanto tudo o que está que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido, no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. É essa a ideia. De Deus não se esconde, e quando o pecado não é confessado, não há um genuíno arrependimento, uma contrição, o preço chega, a conta chega, meus irmãos. A conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então a convocação das Escrituras é um arrependimento e uma vida transparente com Deus e com as pessoas. Por isso que a sabedoria bíblica vai nos dizer: quem anda em sinceridade anda como? Seguro. Daniel não tinha que temer os príncipes. Procuraram. Falaram assim: é só na religião mesmo que a gente vai pegar. Não tem do que temer. Ele poderia até ser devorado pelos leões, mas ele andava em sinceridade. José não teve o que temer. Foi caluniado, foi sentenciado, pagou uma pena que não devia, mas no tempo certo Deus restaurou-lhe. Então, tanto de um lado quanto do outro, tanto o culpado quanto o inocente, e nós vamos ver isso na questão dos passarinhos, Jesus falando sobre os passarinhos. Então, é uma tremenda tolice, nada vai ficar escondido. Quando eu era menino, eu ainda gosto de fazer essas coisas, parece bobo, né? Mas, quando eu era menino, eu gostava de pegar as pedras no meio do mato e levantar ela rápido. Porque eu sabia que embaixo da pedra tinha o quê? Insetos.
Só que os insetos que estavam embaixo da pedra eram insetos noturnos. Ou seja, eles estão embaixo da pedra, quando chega a noite, eles saem. Eles estão embaixo da pedra para se esconder da luz do sol. E quem já foi menino e fez isso, sabe do que eu estou dizendo. Quando você levanta a pedra, qual é a reação dos insetos? Eles fogem da luz, eles não querem a luz, eles procuram todos os cantos, outros cantinhos escuros para se esconder. Um dia Jesus vai vir para tirar a pedra. Tudo que foi feito em secreto será revelado. Ele vai tirar a pedra e aí não vai ter por onde correr. Não vai ter. Aquele folhetinho do Chuck, ele ilustra muito bem isso. Ah, não, por favor, essa parte aqui não. Esta foi a sua vida. Não tem jeito. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, meus queridos, ele chama de meus amigos, meus irmãos, que privilégio maravilhoso. Jesus vai dizer, meus amigos, não temam os que matam. E aí nós vamos ver a causa aqui. Ele vai dizer, é tremenda tolice tentar viver o que não é. Vivam em sinceridade. Por isso que Deus, quando chama Abraão, ele vai dizer a Abraão, anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. A palavra perfeito lá é sincero. Seja sincero comigo, Abraão. Não diga para mim o que você não está sentindo. Não, é inútil. Então Jesus trata logo de revelar essa falácia. E Jesus vai dizer que o prêmio da hipocrisia, ele é momentâneo. Ou se é que podemos chamar de prêmio, né? Aplausos dos homens. É isso que eles buscavam nas esquinas, é isso que eles buscavam nas suas longas orações. Meus irmãos, a hipocrisia não nos servirá para nada nesta vida e somente vergonha na eternidade. Deus nos guarde disso. E agora então nós vamos ver o que causa hipocrisia. Por que somos hipócritas? E Jesus revela para nós do verso 4 ao verso 7. Repare quantas vezes a palavra temor vai aparecer. Veja. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está o quê? Esquecido diante de Deus. E aí ele vai reforçar a ideia da soberania e do cuidado, do amor de Deus por nós, dizendo, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Os irmãos perceberam quantas vezes a palavra temor aparece? 5 vezes. 5 vezes. Temer, temei, 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 temer. 5 vezes. Nós já falamos nos últimos estudos que aquilo que os outros querem ver em nós é uma grande tentação para o nosso coração. E nesse trecho Jesus fala sobre o medo dos homens, porque os discípulos agora, iniciando o ministério da igreja, teriam os religiosos judeus. Lembra que a religião judaica, e meus irmãos, entendamos uma coisa, o cristianismo, ele nasce dentro da religião judaica, dentro. Tanto que muitos historiadores dizem que ao longo dos anos, o cristianismo, ele precisou ser desjudaizado. Nós vemos Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, nós vemos o autor da carta aos Hebreus escrevendo sobre esse tema, ou seja, a desjudaização do cristianismo. Então os discípulos, quando iniciam essa nova pregação, eles teriam os religiosos pressionando ele. As cidades eram repletas de sinagogas, as maiores autoridades judaicas, conhecidas naquele contexto, eram os escribas, eram os fariseus. E eles também teriam o povo agora. Pressão dos dois lados, o medo dos homens.
quando temos medo do que os outros podem pensar ou fazer contra nós, nós não agimos como de fato somos. Por que Pedro negou a Jesus? Ele queria negar a Jesus? Pedro saiu assim e falou: eu vou lá para negar o mestre. Foi isso? Foi essa a intenção dele ou não? Não, não foi essa a intenção. Pedro teve medo. Pedro teve medo da morte. Pedro ficou com medo de ser executado naquela noite junto com o mestre, ser sentenciado e condenado. Abraão, porque ele disse que Sara é irmã dele? E na verdade é uma meia verdade, né? E meia verdade é uma mentira inteira, porque de fato Sara era meia irmã de Abraão. Mas por que Abraão mentiu? Porque ele teve medo. Ele teve medo. Ele falou: esses homens vão ver que minha esposa é muito bonita, eles vão me matar e vão ficar com a minha esposa. Então vamos fazer o seguinte, Sara, você não é minha esposa. Balaão resistiu à vontade de Deus por causa do que, meus irmãos? Quem lembra a história um pouquinho? Por causa da influência de dinheiro e príncipes nobres. Balançou Balaão. Balaão sabia, Deus tinha dito não tem como. Ele sabia e tinha certeza, ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus se Deus não permitir. Tanto que saiu bênção da boca de Balaão. Mas ele foi influenciado, porque, olha, dinheiro, príncipes nobres aqui do meu lado, eu não vou aguentar isso. O medo, meus irmãos, e a avaliação dos homens sobre nós, podem nos tornar os piores hipócritas da igreja. Por isso Jesus mostra que nós devemos temer a Deus. Por que devemos temer a Deus? Porque somente Deus exerce juízo pleno. Pessoas podem me matar, mas o que elas podem fazer além de me matar? Mais nada. Jesus vai dizer, além de tirar a vida do corpo, Ele pode lançar a alma, e lá em Mateus fala, a alma e o corpo no inferno. É uma questão de autoridade, mas nós, pecadores, meus irmãos, não refletimos com as Escrituras, nós não refletimos essas verdades, nós preferimos ficar bem com a pressão do grupo, né? Nós preferimos, tudo beleza, ele está pensando que eu sou piedoso, ele está pensando que eu sou legal, para eu entrar nesse grupo eu preciso estar firme aqui. Esse livro eu comentei sobre ele na quarta-feira, é um livro que deve ser lido. Se você tem medo das pessoas, quando falo medo de pessoas, esse irmão explica muito bem aqui, meus irmãos. Eu vou dizer aqui, tem pais que têm medo dos filhos, por exemplo. Não corrige os filhos, não disciplina os filhos, porque tem medo, porque acha que os filhos vão crescer complexados, né? Psicólogos dizem isso. Ele vai ser complexado, ele não vai gostar de mim, ele vai me rejeitar. Então tem muitos pais que agem como, na realidade, não deveriam agir, agem daquela forma para agradar os filhos. Pais, esposa, marido, pastor, igreja, patrão, amigos, os adolescentes aqui, eu contei a história, porque esse irmão aqui, o Edward Welk, ele escreve esse livro porque foi a batalha da vida dele. Ele fala que o único momento da vida dele que ele se sentiu aceito, eu até fiz uma brincadeira com os valores, porque há uma conversão aqui, né, de valores. Quando ele estava vestindo um tênis de R$500 e um moletom de R$800. Aí ele se sentiu importante, porque ele se sentiu aceito no grupo. Isso que é temor. Então, o temor das pessoas, a pressão do grupo, nos faz agir como nós não queríamos agir. E deixe-me dizer uma coisa, isso é extremamente enfadonho. Meus irmãos, tentar ser o que não é triste. É triste. Eu já tentei viver
e todo mundo passa por isso, né? Ser o que não é. Olha, você fica deprimido em pouco tempo. Não aguenta. Não há cristão que aguente. Então a melhor coisa é ser o que somos. Andarmos na liberdade com que Cristo nos libertou. Agora trazendo a responsabilidade. Nós falamos com os homens isso no domingo. Eu tenho uma liberdade com responsabilidade. A minha liberdade, ela tem propósitos. O primeiro propósito da minha liberdade é glorificar a Deus. Portanto, não é fazer o que eu quero fazer, mas é ser o que de fato sou, sem precisar de aplauso de pessoas, e de reconhecimentos, e de títulos, e de selos das pessoas e de grupos. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, fiquem livres disso. E esse irmão vai dizer o seguinte, deixa eu me ler um trecho aqui, vale a pena, meus irmãos, eu acho que tem ainda para vender, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Edward Welk, vale a pena ler. Ele diz assim, a Bíblia apresenta 3 razões básicas pelas quais tememos as pessoas, e veremos cada uma delas separadamente. Primeiro, tememos as pessoas porque elas podem nos expor e humilhar. Nós temos problemas com isso, não é? Segundo, tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar, e nós não gostamos disso. E isso leva a gente a viver uma vida que não é a nossa. Terceiro, tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, oprimir ou ameaçar. Ele diz, essas 3 razões têm uma coisa em comum, elas veem as pessoas como maiores, isto é, mais poderosas e mais importantes do que Deus. E além do medo que cria em nós, damos aos outros o poder e o dinheiro de nos dizerem o que sentir, o poder e o direito, não dinheiro, o poder e o direito, só mandei fazer outro óculos, irmão, não dá para ler assim com óculos ultrapassado não, né? Poder e o direito de nos dizerem o que sentir, pensar e fazer. Então grupos, pessoas, até pessoas íntimas, ditam as regras para nós do como nós temos que ser, fazer, agir, falar. Isso é temer os homens, e isso nos leva à hipocrisia, e Jesus está dizendo, não façam isso. Sabe por quê? Jesus vai dizer, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Jamais seremos esquecidos, meus irmãos. Jamais seremos esquecidos. As pessoas querem aplausos porque querem ficar marcadas na história, querem ser reconhecidas como grandes pessoas. Alguns até vislumbram um busto deles em algum lugar, o nome em alguma rua, em alguma praça, alguma coisa desse tipo, né? Não, nós não precisamos disso, porque o nosso mestre jamais nos esquece. Nós podemos ser desprezados pelas pessoas, rejeitados pelas pessoas, maltratados pelas pessoas, mas Deus jamais nos esquece. Interessante que lá em Mateus 10, eu acho que Mateus 10, 28, vai falar sobre essa questão dos asses, que é 1,16 avos de um denário, que era o dia de um jornaleiro. Então, se você pegar, por exemplo, a diária de um jornaleiro hoje, R$50, você divide por 16, dá R$3 e uns quebradinhos. Ele está dizendo aqui, olha aqui, nós temos 5 passarinhos, ou pardais, por R$3. Não valem nada. Um pardal, a expressão aqui é, o pardal não vale nada, é muito barato. E Jesus vai dizer, nenhum deles fica esquecido diante de Deus. E ele vai dizer, vocês valem mais do que passarinhos. Meus irmãos, não há nada que Deus não permita que aconteça conosco. Se Deus quer que eu, a partir do próximo ano, seja rejeitado, ridicularizado, desprezado, humilhado, maltratado, seja lá para minha família, pela igreja, por qualquer contexto, eu estou usando uma ilustração aqui, tudo isso está debaixo do controle soberano do nosso Deus, e eu preciso entender o seguinte,
jamais serei esquecido pelo meu Salvador. Jamais. Conta-se uma lenda de um rabino que ficou 16 anos escondido, meu tempo já estourou. Ele ficou 16 anos escondido dentro de uma caverna, fugindo dos inimigos. E que lá, da sua caverna, ele via muitas vezes os caçadores montando suas redes para pegar os passarinhos, e ele observava muito isso. E ele chegou à seguinte conclusão, esse rabino: o que determinava se os passarinhos eram pegos pelas redes ou não, era uma voz que dizia: misericórdia, condenação, misericórdia, condenação, misericórdia, condenação. Ou seja, tudo estava debaixo do controle absoluto de Deus. Pegando a ilustração do passarinho, nós valemos mais do que 5 passarinhos que se compra por R$ 3,50. Ou seja, nada pode ocorrer conosco se Deus não permitir. Aí ele vai concluir dizendo que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Ele vai dizer: por isso não temam os homens, me temam, temei ao Senhor, porque Ele pode lançar a alma no inferno. Portanto, meus irmãos, o tratamento mais radical para a hipocrisia é temer a Deus somente. E nós vamos ver a cura. Isso nós vamos ver quarta-feira que vem. Quer ser curado da hipocrisia? Tema somente a Deus. Quem teme mais as pessoas do que a Deus é hipócrita. Ele vai desenvolver hipocrisia. O que é importante para essa pessoa, o que as pessoas vão pensar e dizer dela. O que é mais importante para quem teme somente a Deus é: eu sei o que Deus vê em mim, e eu me relaciono com Ele e com as pessoas com transparência. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde da hipocrisia. Obrigado, querido Deus, a Tua palavra é maravilhosa, ela revela o nosso coração, nosso frágil coração voltado à hipocrisia. Clamamos, Senhor, livra-nos deste pecado, deste pecado que atrapalha a nossa relação com o Senhor, deste pecado que fere a nossa relação com o próximo. Livra-nos disso, salva almas e edifica o Teu povo. E é no nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém.